Por dentro do varejo na APA Show 2022. E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui no PDV com o Felipe Salvador, que é especialista em varejo, com uma carreira sólida em marketing digital, inovação e estratégia. Vencedor do primeiro, segundo e terceiro lugar no prêmio Popeye de 2021, aluno número 1 de Harvard em estratégias disruptivas, fascinado pelos setores de varejo, tecnologia, metaverso e descrito pelo diretor de diversidade da NASA como inovador, criador. Pô, Felipe, uma honra ter você aqui no PDV. Como tá? É uma honra estar aqui com vocês. Fica até pesado, né? Depois de tudo isso falado, né? Pô, imagina eu aqui do meu lado. Eu tô aqui com o Adriano e é uma honra estar falando com vocês. Já acompanho o canal de vocês há muito tempo, como você sabe. Tenho um apreço aí gigante pelo trajeto, pelo projeto de vocês. Legal, Felipe. Vamos começar, né? A gente aproveitar que a gente está aqui na APAS. E esse é o primeiro grande evento presencial do setor supermercadista, né? Após 2 anos de pausa, né? Nesse período, um monte de transformação no setor acabou acontecendo, né? E no próprio comportamento do consumidor. O que você está achando do evento, do que você já pôde visitar? Hoje a gente está no 2º dia. E na sua opinião, quais os principais temas de interesse do varejista esse ano? Excelente pergunta. Na minha opinião, mudou muita coisa, né, por conta da pandemia, né? Daria para falar aí várias questões que mudaram, né, e várias questões de interesse dos varejistas, né? Uma delas aí, com certeza, a logística. Eu acho que a logística, depois da pandemia, para o varejista, supermercadista, mudou muito. A operação inteligente, né? Ou seja, o uso de dados e também como o uso de dados impacta no chão de loja. Isso também mudou muito depois da pandemia para cá. Então, vamos colocar assim que a feira, né, ela está sendo hoje, né, um resultado do que aconteceu nesses 2 últimos anos, né? Acho que a gente pode considerar 2 últimos anos, né? Sim. 2 anos e pouco. E com certeza tem reflexos em outros setores, como por exemplo tecnologia que abastece uma operação inteligente, que abastece hoje inclusive até a própria logística, né? Hoje nós temos aí vários aplicativos de delivery, pensando num B2C, né? Na entrega para o público, mas também no B2B, em como se controla, em como se faz um uso de dados para quem está fazendo entrega ou para quem está viajando o país para levar de uma indústria, né, para o mercado, aquele produto final que vai chegar para o cliente, que vai ser exposto no supermercado, mas muitas outras coisas, como o marketing direcionado, o marketing digital. O cliente procura muita inovação, procura mais, na verdade isso ele não procura, ele é impactado por estratégias mais inovadoras que fazem com que chame a atenção dele. E estou vendo muitas pessoas aqui na APAS e também em supermercados, varejistas e no geral utilizando algumas outras palavras que são muito importantes, como por exemplo tempo e proximidade. Acho que essas 2 palavras hoje elas estão totalmente alinhadas com tudo o que a cadeia varejista quer oferecer e quer entregar. Ela quer entregar em menos tempo, quer estar próxima do seu cliente e quer ser próxima de uma certa... causar uma proximidade do produto para o cliente em questão de conteúdo. Então a proximidade ela não está somente linkada ao que a gente fala de rota, né, ao tempo de entrega do produto, mas a proximidade pode ser do conteúdo. Por exemplo, eu posso expor uma cerveja com o preço dela, mas eu posso expor uma cerveja com a história da cerveja, que pode causar uma proximidade maior com quem esteja interessado nisso, ou não, isso servindo para qualquer tipo de produto, tá? Então acredito que todos esses links juntos causam aí com certeza uma inovação muito grande e uma reação muito grande no nosso setor, porque antes da pandemia éramos um setor que não era tão visto, né, vamos colocar dessa forma,
e hoje está sendo visto, julgado, analisado e virou um produto, virou uma oportunidade para uma série de empresas, né, que oferecem produtos, que oferecem sistemas, serviços. Então, hoje está sendo muito bem, acho que mudou muita coisa. Acho que eu consegui responder um pouquinho para você. Eu tenho ouvido bastante gente falar aqui de uma relação mais humanizada, né? Mais humanizada com os colaboradores, mais humanizada com os clientes, da proximidade com os colaboradores, pensando a indústria também com seus colaboradores, junto com os varejistas, né? Eu escutei bastante gente, processos em que beneficia muito os funcionários da loja ou o pessoal da indústria que está ajudando na montagem dos serviços, enfim, e vai desde o pessoal de visual merchandising, marketing em si, ou operação de loja em si, né? Tudo que tecnologias ou soluções que agregam nessa relação mais humanizada, para mim, tem aparecido muito na feira e muita gente comentando sobre isso. Eu concordo plenamente com essa questão mais humanizada, né? Nós somos de um setor que, historicamente, e inclusive isso servindo para os dias atuais, né? Nós somos um setor acelerado, né? Com um destino que se chama resultado. Então, é aceleração e resultado. E, de repente, você tem uma mudança, né, no setor, que é o como você faz isso. Você pode ir de uma forma acelerada visando o resultado. Mas se você fizer isso de uma forma mais humanizada, né, isso internamente, e que vai com certeza impactar externamente no cliente também, seja ele a indústria que vai entregar para você, ou seja o cliente que vai comprar de você, eu acho que a humanização é uma palavra extremamente forte que você utilizou. Eu concordo 100%. Legal. Felipe, falando sobre tecnologia e geração de dados no varejo, você tem alguns exemplos práticos sobre como essas informações podem contribuir para a melhoria de experiência de compra e, principalmente, para a melhoria dos resultados? Para contribuir constantemente, com certeza, porque dados é a palavra do momento, né? Sim. E como você usa os dados, eu acho que é o que diferencia, porque hoje nós temos aí uma série de plataformas, né, que oferecem dados, mas oferecem muito mais do mesmo. Então, eu quero ver quanto a minha venda cresceu quando eu baixei o preço do produto tal. E não necessariamente, eu acho que esses tempos atuais, eles estão pedindo isso. Eu acho que eles pedem um olhar diferente. Se o cliente mudou, a análise de dados também mudou. Tem alguns cases, sim. Tem um que eu gosto muito de usar, já mencionando aqui até a minha esposa, senão depois eu apanho em casa. Mas é o seguinte, nós gostamos muito de Big Brother, né? Nós assistimos bastante. E no ano passado, numa segunda-feira, porque toda terça-feira é dia de eliminação, minha esposa chegou a mim à noite e falou: amor, amanhã tem eliminação. O que a gente vai comer? A gente precisa comer um negócio legal. Era uma eliminação assim super... Era um evento. Ia ser um evento. Era né? Beleza. Ela falou: traz um chocolatinho. Eu falei: tá bom. Fui. Dormimos, fui trabalhar, tudo normal, tal, não sei o que, todo no meio do meu trabalho. Aí eu fiquei pensando comigo, eu falei: peraí, deixa eu ver um negócio. Aí eu fui, peguei um histórico de 3 Big Brothers, né, 3 anos de Big Brother, todos os dias. E eu fui analisar toda a terça-feira de eliminação. E cheguei num resultado que determinadas categorias em dias de eliminação, que é toda terça-feira, de segunda-feira, né, que tem um dia lá que é o jogo que eles falam que é o jogo da discórdia, né, e de domingo, né, que é o domingo à noite, são 3 dias que crescem muito as vendas de determinadas categorias. E que também cheguei a um segundo dado, de que todo Big Brother ele precisava de um grande paredão. Então, assim, Big Brother no início dele, nas primeiras semanas, vamos colocar dessa forma, ele não muda muito os dados. Você não vê uma alteração clara e evidente. Depois que parece que causa polêmica, vamos colocar dessa forma, começa a ter as tretas, e vem um grande paredão assim, que é aquele que é o lado do bem contra o lado do mal, vamos colocar dessa forma,
as vendas aumentam mais de 150% dependendo da categoria. Então, qual que é a categoria que você viu que a venda disparou? Doce. Doce? Doce. Foi doce. Porque a pessoa pensando no quê? Na sobremesa. Entendeu? E congelados também. Por quê? Porque congelado. E assistir ao mesmo tempo, enfim, é praticidade. É o seguinte, eu vou cozinhar nesse dia? Sim. Não, eu quero uma coisa pronta. Eu já quero ficar ali vendo o que eu perdi do dia seguinte, o que eu vi, não sei o que. Aí eu comecei, obviamente, a fazer todo um estudo dentro do Big Brother. E então, assim, eu acho que é a forma como você vê o dado. Eu poderia ali olhar o dado pelo dado mesmo, mas eu acabei usando o quê? Um evento externo dentro da minha base de dados. E isso impacta muito. Então, assim, os dados, eles estão ali para ser acessados. Qualquer pessoa poderia acessar os dados ali de toda terça-feira do ano. Mas analisando o quê? Por que você está analisando? Você poderia olhar isso até no horário de um e-commerce. Por exemplo, poxa vida, você tem uma pizzaria. Quanto aumenta suas vendas na terça-feira do Big Brother? Sem Big Brother, como é sua venda de terça-feira? É a mesma? Então, acho que são coisas que você tem que colocar um peso e medida. Legal. Ao mesmo tempo, a gente vê, e a gente já entrevistou algumas pessoas aqui no PDV, falando da quantidade de dados que se tem, e o grande problema é que, ao mesmo tempo que o dado é ótimo, ele se torna um problema quando você não sabe o que você quer. Acho que o ponto está aí. O que você quer especificamente, e aí ir atrás, e aí você vai ter informação. Né? Ele pode ser muito bom, mas se você não sabe o que você quer, ele é inútil, na verdade. Né? Sim, e aí a gente volta para uma questão, usando a sua palavra de humanização de uma forma um pouco diferente. Por quê? Robôs, né, ou sistemas, eles te dão dados frios. Ele te dá um número, mas ele não te dá um insight. E aí é que a gente precisa de o quê? De um ser humano. Hoje de manhã eu ouvi uma palestra, não vou citar o nome da empresa, que ela tem um setor de inovação com uma série de pessoas nesse setor de inovação, justamente para ficar caçando ideias diferentes para colocar em prática. Eu acho que em 2022, né, isso já deveria ser usado por praticamente todas as empresas. Setores de inovação, mesmo que comece de uma forma pequena, mas pessoas se preocupando em como olhar diferente para aquele mesmo número que todo ano é olhado por outras pessoas. Sim, legal. Felipe, na sua visão, o varejo brasileiro já amadureceu em relação à integração entre varejo físico e digital? E quais as principais oportunidades para a oferta de uma experiência mais fluida? Minha resposta pode ser dupla. Lógico. Pode. Sim e não. Por exemplo, quando nós pegamos o ranking da Abras, tá? Se eu pegar o top 5, né, supermercados, por exemplo, o top 10, tá? Eu posso falar para você que elas estão, se não preparadas, mas muito bem encaminhadas no digital, né? Só que, de repente, eu posso estar analisando um ranking de 500 empresas. E as outras 490? Como estão? Estão preparadas? Então, e essas 490 atendem quantos por cento da população, né? Então é uma grande população. E aí vem a segunda parte, que é onde me chama muita atenção. As pessoas falam muito de digitalização. Eu, né, tenho uma especialização muito forte em marketing digital. Mas o seguinte, antes da empresa estar preparada, né, como as pessoas estão preparadas, né? Hoje, por exemplo, se fala muito de metaverso. Só que para você acessar um metaverso, você precisa de um 5G, você precisa ter uma instrução, ser bem instruído digitalmente. Você tem isso preparado? Então, assim, se o outro lado não está preparado, fica difícil da empresa se jogar também 100% na ideia do digital. Porque ela pode estar apostando no digital muito bem, fazendo um investimento, mas ela não está obtendo retorno. E não é por erro digital ou por erro de projeto. É por uma questão que talvez não tenham tantas pessoas utilizando o digital como poderiam estar. Então a gente vai enfrentar aí ou enfrentar outros problemas socioeconômico, cultural, acessibilidade, Wi-Fi, 3G, seja lá como que chega a internet para essa pessoa. Ela sabe que tem aquele canal para ela poder acessar e ter um desconto ou não, ou comprar o produto via uma rede social. Agora, respondendo de uma forma o porquê estão preparadas, é porque nós já estamos em 2022 e eu acho que grandes players têm sim
que apostar mais no digital até para empurrar não só as outras empresas, né, para exigir aí um empurrão das outras, ficar atento, mas também colocar alguns caminhos para os clientes, né? Porque muitas vezes os clientes, agora puxando a orelha do cliente, não da empresa, ele não se prepara para o digital porque a empresa também nunca se digitaliza. Então, por exemplo, até ontem as pessoas falavam assim, usando um exemplo externo, fazendo uma analogia. Eu não vou usar o Pix. Eu não uso o Pix porque eu posso ir ali e pagar em dinheiro. De repente você chega numa loja e a pessoa não tem troco. E aí? Aí você tem que usar o cartão, você tem que usar o Pix, você tem que se inovar. Então eu acho que esse senso de urgência também precisa ser um pouquinho mais colocado para os clientes, para as pessoas que utilizam, né? E qual foi a sua outra pergunta? Quais as principais oportunidades para a oferta de uma experiência mais fluida? Eu acho que quando você une, ainda utilizando o exemplo, tá, do digital, quando você utiliza duas bases, né? Você tem uma loja física muito bem estruturada para atender o cliente, mas também digitalizando boa parte dela para o cliente ter uma experiência mais fluida, mas pensando numa outra experiência, que é a experiência interna mais fluida. O que seria a experiência interna mais fluida? Quando você entra em uma empresa hoje, né, todas as pessoas dentro da empresa estão bem sincronizadas digitalmente falando. O setor digital, o de marketing, ele está muito bem sincronizado com o setor comercial? Muitas vezes não. Então, a maioria das vezes não. A maioria das vezes não. Então, se internamente você não consegue oferecer uma experiência digital, muito possivelmente, né, você vai ter uma experiência também um pouco complicada externamente para o seu cliente. Então, se você não tem isso bem fluido internamente, você não tem isso bem fluido externamente. Eu acho que para você oferecer de uma forma fluida para o cliente, você também tem que oferecer isso internamente para o seu colaborador, e aí você consegue, até por uma questão dos olhos da gestão, estarem mais próximos daquilo que acontece lá na loja, que você não está todo dia, né? Muitas empresas, vamos pegar grandes empresas, né? Tem uma sede, e que essa sede às vezes não tem uma loja próxima, né? Então fica um pouco frio a relação sede-gestão com o chão de loja. Então eu acho que isso aproximaria um pouco melhor para dar confiança em quem de fato vai lá e aprova o seu projeto. Entendi. Pô, Felipe, a gente tá num bate-papo super rápido aqui na feira, até porque tem um monte de coisa pra gente ver e passar, e eu vou aqui encerrar com uma última perguntinha, né? O que vem por aí? Você acha que o metaverso vai ter algum impacto na prática, no dia a dia do varejista? A longo prazo, sim. Brasileiro, sim. Hoje, nós temos aí uns números bem interessantes, né? Hoje nós estamos falando que 4%, apenas 4% da população brasileira tem acesso ao metaverso, e desses 4%, metade de fato utilizam. E quando utilizam, quando muito, eles passam 1 hora ou um pouco menos disso por dia no metaverso. E a gente está falando de geração Z, tá? Então é uma geração que está longe do poder de compra ainda. Eu ia comentar isso, eu acho que as pessoas ainda não sabem direito, não entendem o que é o metaverso em si. Sim. E quem mais está próximo do metaverso, pode entender, é a geração ainda que não tem um poder de compra, quer dizer, enfim, é isso. Exato. E quando nós estudamos esses dados a fundo, a gente consegue enxergar que em 2026 as pessoas terão um aumento na porcentagem de pessoas que utilizam o metaverso, mas que vão passar, quando muito, 1 hora por dia. Quando a gente faz uma analogia com o que já acontece, hoje, em média, um brasileiro passa 10 horas no celular, né? Ou sincronizando a internet, seja computador, celular ou coisa e tal. Online. Vai. Online, de uma certa forma online. Mas a internet, as redes sociais, tudo chegou há quanto tempo para nós? Pelo menos aí há quase 20 anos, tá? De uma forma acessível. Então demorou-se muito tempo para isso acontecer. Demorou-se muito tempo para tal da acessibilidade, do entendimento de todos ao mesmo tempo. Tem um caso que eu uso
para defender o porquê para defender não, mas para explicar o porquê ainda vai demorar um pouco do metaverso, tá? Na seguinte questão, eu trabalhei em uma associação e um certo dia eu fui fazer uma entrega. Nós usávamos o WhatsApp Business para entregar materiais de oferta para os clientes, né? E um belo dia eu entreguei o PDF, era exatamente, acho que 11 horas da manhã, meio-dia, alguma coisa assim, um PDF super pesado, via WhatsApp Business, ou seja, um arquivo, né? Um arquivo pesado. E eu tive uma série de clientes reclamando. Por quê? Eu utilizei uma parte do pacote de dados daquela pessoa por conta também do target do meu cliente. O target do meu cliente era também de uma outra região, onde a pessoa não tinha uma internet própria e utilizava muito Wi-Fi. O que eu passei a fazer? Eu passei a enviar arquivos pesados à noite, porque eu sabia que a pessoa estava em casa usando o Wi-Fi ligado, e aí eu não pegaria o pacote de dados dela. A mesma coisa, eu acho que eu tenho que utilizar essa acessibilidade para o público, para a acessibilidade do metaverso, que não vai depender tanto também das empresas, mas depende também de uma política, uma cultura, uma questão socioeconômica até brasileira, levando para um órgão maior para dar mais acesso, para que as pessoas também possam usar. Então, ter uma empresa utilizando 2, 3, eu não acho que isso impacta tanto. E principalmente porque também não é todos os clientes que vão conseguir usar, mesmo que com desejo. Porém, agora fazendo a outra parte da história, existe um potencial, e existe um potencial enorme, né? E você pode usar isso para diversos projetos. Eu vi um projeto muito interessante, não é brasileiro, mas é na Holanda, em que fizeram uma experiência de compra, tá, no metaverso, para pessoas cadeirantes, porque essas pessoas não têm como, ou não têm a mesma acessibilidade para sair de casa, ou seja, havia um viés para aquilo, e naquela cidade em específico, uma boa parte da população tinham problemas, porque eram pessoas mais velhas que viveram períodos de guerra. Foi um estudo super legal que fizeram. Então, assim, existia um viés, existia um porquê, e existia um bom número de consumidores para também utilizar aquilo, e para que esse órgão maior, vamos colocar assim, o governo, coisa e tal, também desse o 5G, se preocupasse mais com a tecnologia. Teria que ver aqui no Brasil, no caso, aonde seria mais viável e como começar isso, né? Mas oportunidade tem muita, e o metaverso está muito ligado ao comodismo. Ele também vem linkado a várias outras preocupações, mas ele vem muito linkado à economia, a conforto, a tempo e a proximidade, porque ele tem todos esses requisitos, né? A pessoa coloca um óculos e ela entra num ambiente em que talvez ela demoraria 1 hora para chegar, ela simplesmente entra ali no sofá da pessoa dela. Então tem um potencial assim enorme. O que eu penso é que as empresas também têm que analisar muito bem como vai utilizar isso. Descobrir qual que é a sua jornada dentro do metaverso, né? Mas vamos descobrir como a gente vai fazer isso. Pode ser que esteja muito bem linkado, viu? Acho que você acertou em cheio. Pô, Felipe, super obrigado pelo seu tempo aqui. Espero que você esteja curtindo aqui a APAS como a gente está curtindo. Está sendo super legal. E vamos preparar para o próximo PDV, né? Gravar um novo episódio mais para frente, falar de dados. Com certeza. E realmente a APAS está muito legal. Deixo meus parabéns aqui para todo mundo da comissão, também palestrantes e todas as pessoas que estão trabalhando na APAS, né? Que estão deixando a feira incrível, muito bonita. E também aqui para o pessoal da PDV, que me atendeu super bem. Você, Fernanda, todos. Que estão proporcionando aí um ótimo podcast e que vai ficar gravado aí para que eu escute e repasse isso, compartilhe com os amigos. Legal. E toda a propaganda possível. Show, super obrigado, valeu. Valeu, um abraço. Um abraço.